pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos dar prosseguimento aos estudos do capítulo 1 do livro Os Princípios do Governo Representativo do Bernard Manin. Na semana passada nós falamos como Atenas distribuía os seus cargos públicos por meio do voto ou do sorteio aos magistrados. Hoje nós vamos dar prosseguimento a esse assunto, mas vamos falar de como esses cargos públicos eram distribuídos aos conselhos, tá certo? Vamos lá? Funções muito mais importantes foram atribuídas pela loteria do que a dos magistrados, como foi o caso dos membros do conselho. Nenhum cidadão poderia ser membro do conselho mais de 2 vezes na vida, e ele tinha 500 membros com mais de 30 anos. Cada um dos 139 distritos da Ática, região ali da Grécia Antiga, tinha o direito a um certo número de assentos no conselho. Houve a nomeação de um número maior de candidatos do que os lugares a serem preenchidos, que não está claro se o sorteio foi usado nessa fase inicial para a seleção dessas pessoas, e em seguida eles foram sorteados entre os candidatos para obter o número necessário de consultores. Nos dias de sessão do conselho, a cidade pagava seus membros. Aristóteles considerou o pagamento pela atividade política, bem como a participação na assembleia, nos tribunais e nos magistrados, um princípio essencial da democracia. Manin fala que o conselho desempenhou um papel importante em Atenas, tais como no campo das relações exteriores, elaborar decretos que eram votados na Assembleia, enfim, finalmente teve seu papel na supervisão da administração pública, incluindo as finanças muito importantes, exercendo assim um certo grau de controle sobre os outros magistrados. Consequentemente, os membros do conselho, que foi nomeado por sorteio, ocupavam uma posição central no governo de Atenas. Seu papel pode não ter sido de piloto, mas certamente eles não eram subordinados. No entanto, para avaliar o sorteio em toda a sua importância na democracia ateniense, precisamos nos aproximar de um outro órgão, os Eliastais. Eram tribunais que funcionavam ao ar livre e que todos os anos 6.000 pessoas eram selecionadas por sorteio entre um grupo de voluntários com mais de 30 anos. Os cidadãos cujos nomes foram sorteados fizeram o juramento eliático, prometendo votar de acordo com as leis e decretos da Assembleia e do Conselho, decidindo de acordo com a sua própria consciência sobre os casos não cobertos pela lei e prestando atenção imparcial à defesa e acusação. A partir desse momento, em um período de 1 ano, esses cidadãos formavam o órgão dos Eliastai. Nos dias de corte, qualquer jurado, qualquer Eliastai que desejasse poderia aparecer do lado de fora do tribunal pela manhã, e os juízes e os jurados exigidos para o dia eram nomeados por sorteio entre os presentes. Observe novamente a natureza voluntária da participação. Como vários tribunais realizavam sessões ao mesmo tempo, outro sorteio determinava, pelo menos ali no século IV a.C., em qual tribunal cada um dos juízes deveria agir. Dependendo da gravidade das questões a serem tratadas, os tribunais eram compostos por 501, 1.001 ou 1.501 jurados, ou até mais. Os jurados, eles recebiam pelo seu meio-dia. A maioria dos tribunais eram compostos de pobres e idosos. Em geral, os julgamentos políticos era a principal atividade dos tribunais populares. Esses julgamentos não foram exceção. Na realidade, eles eram um elemento importante do governo diário. Um exemplo é a ação por ilegalidade, que poderia ser pedida por qualquer cidadão contra uma proposta apresentada à Assembleia. Abria-se o processo e poderia, inclusive, revogar a lei caso fosse comprovada a ilegalidade. Logo, temos aí como consequência a sujeição das decisões da Assembleia ao controle dos tribunais. Qualquer medida aprovada pela Assembleia poderia ser reexaminada pelos tribunais com a possibilidade de sua revogação, se assim solicitado por alguém. Isso significava que qualquer proposta poderia ser apelada pelo simples motivo de ser prejudicial ao interesse público. Vale dizer que os tribunais, apesar de exercerem um papel político como as assembleias,
eram órgãos que diferiam substancialmente delas em termos de tamanho, composição e métodos processuais. Na conclusão de um apelo à ilegalidade, se o júri emitir um veredito a favor da acusação, a decisão da Assembleia será anulada e o membro da Assembleia que iniciou a acusação era multado. A possibilidade de incorrer nessa penalidade teve uma consequência importante. Enquanto, como vimos, alguém poderia apresentar uma proposta na Assembleia, todos os membros estavam cientes de que, ao fazê-lo, estavam correndo um risco considerável. Por outro lado, o sistema também foi projetado para desencorajar acusações fúteis. Portanto, os tribunais populares, cujos membros foram selecionados por loteria, constituíam uma verdadeira autoridade política. Bom, no século IV a.C., outro órgão nomeado por loteria teve particular importância no governo de Atenas. Eles são os legisladores. Quando a democracia foi restaurada após as revoluções oligárquicas de 411 e 404 a.C., foi decidido que a partir de então a Assembleia deixaria de aprovar leis, restando apenas decretos, e que as decisões legislativas fossem atribuídas aos legisladores. Foi então que a distinção entre leis e decretos foi elaborada. No século V, os dois nomes foram usados de forma mais ou menos intercambiável. Após a restauração democrática, a lei significava uma regra escrita, que era mais válida que um decreto e aplicável a todos os atenienses, enquanto um decreto podia ser aplicado a um único indivíduo. No século IV a.C., portanto, a atividade legislativa assumiu as seguintes formas. No início de cada ano, o Código das Leis existentes era apresentado à Assembleia para aprovação. Se a Assembleia rejeitasse alguma das leis em vigor, qualquer um poderia propor uma nova para tomar seu lugar. Em seguida, a Assembleia nomeava 5 cidadãos para defender a lei existente e ambas as partes apresentavam os seus respectivos argumentos perante os legisladores. Além disso, em qualquer época do ano, os cidadãos poderiam propor a abolição de uma lei e sua substituição por outra. Se eles obtiverem o apoio da Assembleia, o procedimento era o mesmo do primeiro caso. Finalmente, 6 magistrados eram indicados para manter as leis sob constante observação. Se considerassem alguma lei inválida, levavam o caso à Assembleia. Se esse órgão decidia, o processo de revisão seria iniciado. Em outras palavras, a atividade legislativa assumia invariavelmente a forma de revisão, mantendo a iniciativa à Assembleia, mas deixando a adoção de decisão final nas mãos dos legisladores após um procedimento de confronto. Se a Assembleia decidiu que havia motivos para a revisão, estabelecia um comitê de legisladores com o número de membros de acordo com a importância da lei. Como eu disse, 501 era o mínimo, embora muitas vezes o número fosse 1501 ou mais. Na manhã do dia marcado para a revisão, o número necessário de legisladores era sorteado entre os jurados. Parece que, como no caso dos tribunais, era sorteado entre os jurados que apareciam naquele dia. Assim, no século IV a.C., as decisões legislativas correspondiam a um órgão que não era a Assembleia e sim designado pelo sorteio. Hoje, quando distinguimos entre um governo representativo e democracia direta, geralmente imaginamos que neste último todos os poderes políticos importantes foram exercidos pelo povo em assembleia. Um exame mais detalhado do sistema institucional empregado na antiga Atenas mostra que a imagem é falsa. Mesmo deixando de lado os magistrados, 3 instituições que não eram assembleias, que eram o Conselho, os tribunais e o Legislativo, exerceram funções políticas primárias. Os tribunais e os conselhos do povo merecem atenção especial, pois as 2 instituições desempenharam papéis importantes ao longo da história da democracia ateniense. Certos poderes dos tribunais eram mesmo aqueles considerados poderes decisivos, destacando sua capacidade de revogar as decisões da Assembleia. Na sua definição de cidadania, Aristóteles realmente colocou a participação nos tribunais no mesmo nível da participação da Assembleia. Torna claro que os membros dos tribunais, como os da Assembleia, tinham os poderes mais decisivos. Na democracia ateniense, portanto, o povo não exerceu todos os poderes. Certos poderes importantes e mesmo parte dos poderes decisivos pertenciam a instituições que não eram identificáveis pelo povo. Então, o que significa democracia direta neste caso? Bom, por meio desse estudo, a gente percebe, então,
que os cargos públicos não são assumidos apenas pelo povo na democracia direta. E aí a gente termina com a pergunta, então o que é democracia direta? Essa questão nós vamos responder no próximo vídeo ao continuar os estudos sobre o primeiro capítulo dos princípios do governo representativo. Logo, se surgir qualquer dúvida, coloque aqui nos comentários, siga o nosso canal e até a próxima aula.